Nessa primeira hora, deixar o espaço livre se você tem algum questionamento para fazer para o nosso convidado, Felipe Conceição, aqui o técnico da Chape, que já está aqui nos nossos estúdios. Você tem alguma dúvida? Você quer fazer alguma pergunta para o técnico da Chapecoense? Então pode mandar para a gente no 3361 3130 e também através das nossas lives no Facebook e no YouTube. Felipe Conceição, boa tarde, que prazer tê-lo com a gente aqui do Golaço da Oeste Capital. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, o prazer é meu. Satisfação estar com todos vocês e com nossos ouvintes. 9 pontos dos 15 disputados até agora. Que avaliação dá para fazer desse início de campeonato catarinense da Chapecoense e um início de trabalho seu à frente da Chapecoense também, Felipe? No momento de reconstrução do clube, né, acho que o início foi até surpreendente para todos nós. Com 3 vitórias. Acho que hoje a gente começa a ter noção da dificuldade que é manter isso e o caminho que a gente está percorrendo, porque é um caminho que no início dói, como eu falei após a última partida, mas que com certeza a médio e longo prazo eu não tenho dúvida que vai trazer muitos frutos para a Chapecoense e ela vai voltar a ser grande. E o início de trabalho, assim, o comecinho aqui em Chapecó, na Chapecoense, era mais ou menos dentro do que você estava esperando, Felipe? Sim, já era sabedor das dificuldades, né? O presidente sempre foi muito sincero comigo, mesmo no momento da minha contratação, as dificuldades do clube, a equipe jovem que teríamos no início do processo, vários jovens que precisavam ser desenvolvidos e estão sendo desenvolvidos e que depois, com o passar do tempo, a gente ia conseguir incorporar mais equipe e se preparar melhor para a Série B. Então é esse o caminho que a gente está trilhando. As dificuldades são reais, né? Ele não mentiu, mas a gente está muito esperançoso, com uma expectativa muito positiva para o futuro. Muito bem, 5-12. Rangel Gnolin, Dudu Florão, Daniel Fazolin, Fernando Matos aqui, Matheus Montemeso, fiquem à vontade para questionar o nosso convidado Felipe Conceição, técnico da Chapecoense, que já está aqui nos nossos estúdios e que fica com a gente até às 6, fechando essa primeira hora do Golaço. Vamos lá, Felipe, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui da Oeste Capital. Na sua visão, quanto que falta ainda pro clube, pro time evoluir, né, até a Série B do Campeonato Brasileiro, e quantos jogos você vê ainda como necessário para o elenco de fato assimilar todas as suas ideias que você passa no dia a dia? Hoje a gente tem o que foi passado em 8, 9 dias na pré-temporada, porque nós perdemos uma semana praticamente com Covid, então o que vocês estão vendo de padrão de jogo foi em 8, 9 dias, né, e de um início de uma temporada. Mas os atletas estão se aplicando bastante, então a gente consegue também evoluí-los, coletivamente falando, também com jogos, vídeo, porque a cada 3 dias nós estamos jogando, é outra dificuldade. Gostaria eu de ter mais semanas para treinamento, para a gente construir mais coisas e para amadurecer esses jovens também com treinamento, porque se consegue trazer essa evolução não só com jogos, mas com treinos também. Então eles estão entrando no fogo, vamos dizer assim, mas um fogo organizado. Você viu na última partida o Rian e o Fernando atuando bem nas laterais, e isso me deixa muito satisfeito. É lógico que a gente quer ganhar todos os jogos, mas o trabalho do treinador passa também por esse processo inicial de evolução desses meninos. Então o Vitor já veio bem em uma partida, outra nem tanto. Os 2 laterais, o Foguinho vem numa crescente, né? Um atleta que alterna muito nos últimos anos, alternou muito seu rendimento, mas que vem tendo uma consistência um pouco maior, entre outros, Paulinho, Bruno, que a princípio fariam só parte do elenco do profissional e já atuaram. O Paulinho muito, tem entrado em todas as partidas, tem sido uma peça importante quando eu preciso de alguém no banco. Então, assim, o processo vai te dando o caminho, vai te mostrando quem você pode aproveitar nesse momento e quem você vai aproveitará na Série B, né? Eu acho que é um processo doloroso, mas que nos vai dar a real noção do elenco e de quem aguenta, onde vamos economizar, porque um atleta desse, para trazer de fora, o custo é alto, não é barato, e fora o retorno que ele pode dar depois. Então acredito eu que no final do estadual nós teremos sim um amplo conhecimento desse elenco, um amplo conhecimento do que precisamos para a Série B. É 1 mês e meio aí, vamos dizer, de dor, luta, mas que vão vir mais vitórias, vão vir também.
Boa tarde, Felipe. Eu sou Eduardo Florão. Prazer te conhecer pessoalmente agora, né? A gente já tinha conversado por mensagens. Felipe, você considera normal essas últimas 2 derrotas da Chapecoense pro Próspera, que era a lanterna da competição, e pro Brusque já num outro contexto, né? O Brusque que é um clube de Série B, postulante a título no Catarinense. E até onde que a Chapecoense pode chegar nesse estadual, tendo em conta isso que vocês falaram depois do jogo contra o Brusque, né? De que esse é o elenco, esse é o processo, essas são as dores que o torcedor vai ter que passar, que o clube vai ter que passar. Até onde que vocês visualizam a Chapecoense no estadual? Então, a gente está indo por etapa, né? É construção de alguma coisa para depois saber onde a gente pode chegar. Quando eu digo que na reta final a gente já tem que ter uma equipe mais encorpada, independente se venham reforços ou não até lá, mais preparada, mais competitiva, é sinal que ali, se a gente chegar numa boa colocação, nós vamos brigar. Se vai ganhar ou não, talvez seja por detalhes, mas vamos estar competitivo o suficiente, que eu acho que hoje a gente já está. Mesmo na partida contra o Brusque, voltando nas 2 derrotas que você citou, a partida contra o Brusque foi contra uma equipe que manteve a base do ano passado e contrataram bem para esse ano. E nós conseguimos fazer um primeiro tempo muito bom. Então, se você consegue fazer um primeiro tempo como aquele, mesmo com toda a dificuldade que a gente está falando, se você consegue fazer o segundo tempo contra o Avaí, é muito bom também. Então, são sinais que você está no caminho certo. Pronto, não, com um mês de trabalho, com tanta dificuldade, tantos jovens, é muito difícil você estar pronto em um mês, praticamente impossível. E eu sempre disse isso, acho que na reta final do estadual, a gente precisa ter essa consistência, não de um tempo, mas de 2 tempos. E as derrotas, falando das derrotas, é bom. O próximo foi uma situação muito atípica, de viagem, sol, campo muito ruim para se praticar futebol, e nós não soubemos jogar a maneira que tinha que jogar nesse campo. Essa é a verdade, temos que aprender, porque vamos enfrentar outros campos assim no estadual, acredito eu, que sou um novato nesse estadual. Vamos jogar de novo lá contra o Ercílio Luz. Pois acho que é na última, né, rodada? Isso, última rodada. Então vamos ter que aprender, vamos jogar de outra maneira. Foge um pouco do que a gente está construindo, que é para a Série B, mas teremos que ganhar e arrumar uma maneira de ganhar. O jogo contra o Brusque, não, é o que eu falei, me deixou muito satisfeito no primeiro tempo, muito mesmo. Acho que a volta da equipe não foi boa, do intervalo. A gente sofreu um pouco a pressão que era normal do Brusque buscar o resultado, mas houve lances também de interferência da arbitragem claros. O lance do gol, mesmo o Wallace, se vocês repararem, que aí é uma coisa talvez que ninguém tenha visto, ele empurra 2 vezes o Souza muito descaradamente, quase que o Souza cai, porque era marcação individual nele, no Wallace. E na frente do árbitro. Então depois ele ainda dá um tranco no João que está no alto, que qualquer tranco que você no alto te desequilibra. Então ele fez falta 2 vezes no Souza e uma no João. Infelizmente a arbitragem deixou, esse gol desestabilizou um pouco a nossa equipe. E acabamos errando no segundo gol e no terceiro gol novamente um erro da arbitragem. Acontece, vai acontecer na Série B e nós temos que estar mais preparados e não deixar esse jogo fugir dentro da nossa casa, principalmente, dentro das nossas mãos, para que a gente pontue e vença os jogos, principalmente Série B, porque essa era uma partida de Série B. Mas mostrou pra gente que um Fernando consegue enfrentar uma equipe de Série B, que o Rian consegue enfrentar Então estou citando os 2 porque estrearam nessa partida como titulares, tá? Mas são vários atletas que você olha e fala assim, opa, se agora com um mês está assim, imagina daqui a 2, 3 meses, com o processo que a gente faz, com certeza estarão melhores ainda. 5h18, nós estamos recebendo o Felipe Conceição, técnico da Chapecoense aqui no Golaço. Desculpa, Fazolin. Ô Felipe, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Prazer estar falando com você aqui ao vivo. A gente percebeu e a gente sabe que vocês não têm tempo para treinar. Às vezes o torcedor, ele quer o resultado e a gente entende. Pra gente explicar rapidamente, você sai do jogo domingo, recupera na segunda, né? O recovery vai a segunda-feira inteira, os jogadores praticamente não vão para campo por causa da carga do domingo. Na terça-feira você faz o apronto, que não pode ser pesado porque tem jogo na quarta. Perfeito. Né? Então, é mais ou menos a leitura que vocês têm aí, que a sua fisiologia tem em relação a quarta, domingo. O calendário está espremido, né? E vocês não conseguem treinar, vocês não conseguem aplicar.
você está utilizando, e deu para perceber, você está utilizando os jogos para tentar colocar as suas ideias em campo. Vide o jogo contra o Próspera, que o jogo demandava de uma outra situação e você utilizou a mesma situação para você colocar o teu ritmo. E assim como aconteceu contra o Brusque em alguns momentos. É difícil falar isso para o torcedor, eu queria que você explicasse para o torcedor, porque às vezes o torcedor quer o resultado imediato e não entende que esse resultado ele passa por um determinado tempo de trabalho. Às vezes o resultado ele vai ficar um pouco para segundo plano, eu não sei se isso também é na cabeça da comissão técnica, para que você ajeite o time lá para frente. É mais ou menos por aí? Eu estou muito errado ou não. É mais ou menos isso aí? Perfeito, sua análise foi perfeita em relação a um jogo para outro. O ciclo é esse mesmo, né? O microciclo, vamos dizer assim. Microciclo. A gente recupera os atletas, dá alguma coisa dentro de campo, mas um tempo mínimo de 15, 20 minutos para não desgastar para a próxima partida. Nós ainda temos uma questão da logística, né? Que as viagens são sempre longas, né? E desgastantes. Nós vamos ter outra viagem agora, amanhã já. Então, enfim, tem tudo isso dentro de um processo de construção de uma equipe e que você tem que pensar durante o jogo, não só no resultado. Assim como no jogo do Próspera estava fugindo já, o jogo já agarrou, o Próspera conseguiu neutralizar a gente no segundo tempo e a gente não tinha as ferramentas para aquele campo, porque eu não tenho trabalhado para aquele campo, tenho trabalhado para a Série B, num cenário mais perto do Brusque, que foi outro bom jogo, principalmente no primeiro tempo nós fizemos. Então, assim, nos criou dificuldade e eu sabia que os atletas não tinham ferramenta. Então, eu optei por usar o Vanzelos, optei por usar o Rodriguinho, justamente para dar minutos para esses atletas e ganhar de alguma maneira. Nós não podemos perder tempo, né, com esses atletas. E falando de processo, eu sei que é uma coisa no Brasil meio difícil de se fazer, difícil, né? Principalmente treinador, mas como eu vim da base e eu trabalhei com uma geração 3 anos na base do Botafogo, eu sei fazer esse processo com jogadores jovens e sei que precisa de tempo. Como eu falei, o Vitor fez um bom jogo, no outro já foi um pouco abaixo, mas vai jogar novamente quarta-feira e com certeza vai jogar bem de novo. Enfim, é o processo, você tem que entender o menino, tem dia que ele vai estar mais nervoso. Eu sei que daqui a 1 mês, 2 meses, esses meninos vão estar em outro nível. Isso é o meu trabalho. Se não tiver, tem alguma coisa errada, mas não digo que todos, mas muitos ali serão aproveitados para a Série B. Felipe Matheus, prazer em conhecer pessoalmente. Eu só fico no estúdio agora, então eu só vejo as coletivas, vejo o trabalho dos guris que vão pro CT, os comentaristas, e geralmente eu dou voz aqui à torcida. Eu vou fazer uma pergunta de encontro ao que diz o Luciano Gomes. O Luciano disse que pelo material humano que a Chapecoense tem, pra ele o time tá se saindo bem até então. E ele pergunta se tem mais novidades nas contratações. Chegou agora o Léo, zagueiro, um jogador experiente. Você tem o Thiago Real também no grupo que já vivenciou situações de Série B, de brasileiro, de outras situações. Queria tua análise também sobre as contratações aqui pra frente. A própria Chapecoense trata sobre isso, né, abertamente, que vai trazer essas peças. Chegando gurizada nova também, acho que daqui a pouquinho o Rangel vai ampliar essas informações, mas você também visualiza esses atletas mais experientes trazer essas peças-chave para uma Série B, porque a gente viu na Chapecoense de 2020, que foi campeã, né, no final no caso de 2021 depois, mas jogadores que passaram por situações difíceis. Você via João Ricardo caindo em alguns momentos, a malemolência, alguns atletas que já passaram por uma Série B de jogos difíceis. Como é que você vê também essa questão de peças para a Série B e recheando esse grupo? Vai ter atletas mais experientes, é o que você busca também no mercado? Perfeito. Agradecer ao Luciano, né, o comentário dele. E queria até voltar um pouco, assim, porque a gente está buscando reforço, está buscando não errar, né, nessas contratações, porque a margem é pequena de contratação. A Chapecoense precisa acertar mais do que errar nessas contratações para a Série B, porque o risco é alto, não vamos ter muitas contratações, mas terão que ser boas. Então a gente está sendo bem criterioso. O Léo chegou, precisa de um tempo ainda, é um atleta que vem de 1 ano e alguns meses sem jogar, então é um processo demorado também, é mais para a Série B do que diria para o estadual. Vai nos custar um pouco de tempo. O Real se lesionou, o Caio Rangel se lesionou, ainda teve isso, né, que a gente nem comentou. O Roney, eu normalmente não falo dos lesionados,
não cito a falta que faz, mas num grupo tão enxuto assim, atletas que foram contratados ou atletas que vinham crescendo, como o Roney, que a última partida do Roney vinha sendo muito boa. Então, assim, quebra um pouco. Aí, por outro lado, você dá oportunidade a outros atletas e o Real vai voltar daqui a pouco, o Caio também, e a gente volta a encorpar naquela posição que hoje a gente está um pouco limitado também. O José Vanzella, mas não é um menino de lado, é um menino mais por dentro, mas a gente também acaba conseguindo aproveitar esses meninos e lá na frente, com esse percurso doloroso que eu falo, a gente vai errar menos que deveria e com certeza vai trazer as peças para encorpar esse elenco. 5h25, Felipe Conceição, técnico da Chapecoense, nos visitando hoje aqui nos estúdios da Oeste Capital, participando do primeiro tempo do Golaço. Numa das suas respostas, Felipe, você falou que o futebol catarinense é uma novidade para você, né? Sim. O que mais tem te chamado a atenção nessas primeiras 5 rodadas aí? O que mais te chamou a atenção? Características, a questão da gente, nesse momento aí, ter times que não eram para estar na ponta ponteando o campeonato catarinense, né? A gente estava observando hoje a tabela de classificação dos considerados favoritos e grandes aqui do estado. A Chapecoense é o melhor na 4ª posição, né? A gente tem um campeonato que é liderado pelo Ercílio Luz, que tem aí o Camboriú em segundo, Concórdia em terceiro, né? O que mais tem te chamado a atenção nessas primeiras rodadas aí e nessa sua primeira experiência no futebol catarinense até agora? É de um nível bom. Eu digo nível bom na questão tática, técnica, física, e aí vem a vantagem desses de quem começou a trabalhar mais cedo, né? O Barra, por exemplo, tinha 5 ou 6 jogos treino e a gente ali o normal era fazer um jogo treino naquele dia de 60 minutos e nós aguentamos 90 e ainda ganhamos a partida. Então, assim, por isso que eu dei muito mérito aos atletas, porque com certeza eles passaram do limite naquele dia. Vários tiveram cãibra, enfim. Foi um dia de superação e fez bem pra gente, né? Nos tornou mais forte. Mas é o que eu vejo. Eu vejo um campeonato equilibrado, um campeonato onde as equipes menores aproveitaram bem as preparações, taticamente, equipes organizadas e é um prazer estar disputando o Catarinense. Professor, 2 perguntas. Uma simples em cima do questionamento do ouvinte que o Matheus se passou. Quantas peças, no mínimo, você espera nos próximos meses, talvez? Pelo menos 4, 5 peças chegarão para a Série B. E aí a margem para mais, para menos, depende da atuação dos atletas que hoje estão com a gente, né? Assim, uma lateral direita que no início a gente tinha um pouco de dúvida. Hoje você tem o Roney, antes de machucar, se apresentando bem, o Rian sustentando, e você sabe que tem um Pablo que pode fazer, então... Sim. Já tira um pouco a lateral direita. Perdemos o Busanello, então o foco agora é na lateral esquerda, e não era antes, porque o Busanello e o Fernando, para mim, dariam condição para a gente disputar a Série B com eles. Enfim, é dinâmico o futebol, mas esse número é mais ou menos o que vai surgir. Perfeito, você falou da lateral esquerda, né? O Guilherme Guedes deve vir do Grêmio, e a Chapecoense tem possibilidades lá e tem jogadores que chamam a atenção: Mateuzinho, Vinícius Paulista, o próprio Elias, Rildo. Qual deles te agrada, que você gostaria de contar aqui na Chapecoense? A gente fala de alguns, mas aí até comentar o trabalho da diretoria, né? Porque nós estamos num momento do mercado que ou é jovem de time grande que jogou as primeiras rodadas, ou são atletas que estão há 2 meses, 3 meses parados e que não se encaixaram ainda em algum clube, né? Os demais estão empregados já. Então nós só vamos ter o mercado aberto de novo, assim, com boas opções, boas oportunidades no final do estadual, ou se a gente quiser pegar jovens de clubes, né, que usaram nas primeiras rodadas, como o Grêmio que você citou. Mas mesmo assim, algum desses jovens de maior destaque, o Grêmio não libera, outros, o Flamengo não libera, o Fluminense não libera, porque ainda vão tentar utilizá-lo de alguma maneira ou por alguma situação maior. Então não é fácil hoje trazer jogador. O momento é ruim para o mercado. Então, assim, eu vejo o esforço da diretoria. Hoje mesmo eu passei a tarde com o presidente e falando de jogadores também, outras coisas de jogadores. E realmente não é às vezes passa do orçamento do clube também, e é uma coisa que... E aí eu tô com o presidente 110%. A Chapecoense não pode errar na questão financeira, não pode
vamos dizer assim, fazer uma gestão tão temerária novamente, né, para levar o clube aonde levou. E isso aí eu combinei com o presidente, me comprometi de aceitar as condições que tinha a Chapecoense. E tô com ele porque a gente tem que pagar o salário em dia, a gente tem que botar o clube de maneira organizada, não só dentro de campo, fora também, para que a gente veja a Chapecoense forte. Felipe, é claro que tem essa questão das peças que se oferecem para reforçar o time agora, mas a grande preocupação da torcida, imagino que do clube também, é com a Série B do Campeonato Brasileiro, é evitar um descenso para a Série C, que seria algo muito ruim pro clube. E a janela de transferências, nesse ano que tem no Brasil, ela se encerra logo depois do início da Série B. Ou seja, se a Chapecoense for finalista do Catarinense, é logo depois da final ali do estadual. A Chapecoense tem feito algum movimento já com esses jogadores que estão empregados, mas fazendo pré-contratos. Você é um técnico que, embora seja um técnico da nova geração, já trabalhou em América Mineiro, já trabalhou no Guarani, já trabalhou no Cruzeiro, no Remo. Ou seja, tem uma gama de jogadores que você já conhece, que você já trabalhou. Você mesmo já fez contato com algum? Que movimento que a Chapecoense tem feito nesse sentido e também da própria parte sua, né, de fazer contatos com esses jogadores? Na verdade eu passo os nomes, né, que eu conheço assim para o clube analisa, vê a condição financeira para a viabilidade, né, da contratação desses atletas e até mesmo de fazer um pré-contrato. Isso a gente está buscando por causa dessa janela tão apertada e também para não perder, né, o jogador no final de um paulista, no final de um carioca. Então eu tenho passado sim, tenho recebido também alguns nomes, tenho observado dentro do possível nessa correria, visto alguns jogadores. O domingo foi vendo alguns jogos também de outros estados, para que a gente possa, como eu falei anteriormente, tem algumas peças que a gente sabe que precisa já, que o elenco não tem dentro da característica que a gente deseja, entendeu? Então aí é mais fácil você fazer esse pré-contrato, buscar, nós estamos fazendo esse movimento. Tem outras peças que é o processo, a gente vai ter que arriscar um pouquinho, esperar um pouquinho, aguentar um pouquinho para não errar. Então é dinâmico, mas a gente está trabalhando bastante para não errar. Não precisa nem citar nome se não quiser, mas tem alguém que já assinou esse pré-contrato, não? Não, ainda não. Assim que eu saiba, não. Se assinou, eu vou ficar feliz, porque ainda não recebi essa notícia, não. Felipe, é bacana a gente ouvir, e a gente ouviu do presidente, ouvir de você, tal franqueza em relação a tudo que está acontecendo, porque sempre tem uma máxima, né? O treinador vai proteger o seu elenco. Mas eu acho que a autoavaliação, a autocrítica, ela é importante para você saber para onde você vai. Vocês já têm essa autocrítica, vocês já conseguiram fazer essa avaliação. Você acredita que o projeto a partir de agora é um projeto que vocês vão sustentar, que é um projeto que dá para sustentar para a Série B? Naquilo que você falou, de buscar os jogadores depois dos estaduais. Por que eu pergunto isso? Porque vocês vieram com essa franqueza, e isso é louvável, e no ano passado alguns erros aconteceram exatamente por não haver essa franqueza em relação ao futebol dentro de campo, porque fora dele havia muito. Os gestores eram abnegados realmente a fazer um trabalho austero e tentaram fazer, mas não tinha essa questão do campo mesmo. Tanto é que a Chapecoense fez 15 pontos na Série A, sendo vice-campeã do Campeonato Catarinense. Então a pergunta que eu te faço é essa: com essa autocrítica, essa autoavaliação, dá para sustentar? Dá para ir para frente? Hoje eu diria para você que a gente, com esse grupo, né, que tem limitações em algumas posições, eu perco o Real, perco o Caio Rangel, eu já fico limitado para aquela função ali, por exemplo, é uma posição que a gente tem que buscar. O próprio Souza, que é difícil achar um cara pelo corredor pela esquerda, né? Tem o retorno do Lima também, que eu ia falar que é um reforço pra gente na Série B, enfim. O que eu posso falar pelo curto tempo que eu tô com esses atletas e com esse grupo, que hoje a gente brigaria na parte de baixo da tabela, pro meio da tabela. E aí a expectativa, a esperança é que com o crescimento desse grupo, que é jovem, né, grande parte são meninos que têm uma margem de evolução gigantesca, e com o potencial desses jovens também, mais os reforços, e aí eu acho que a Chapecoense tem condição do meio da tabela para cima, né? E depende também do nosso desempenho, depende do nível dos adversários. Nós teremos adversários pesados,
mas eu já disputei algumas Séries B e sei que com uma equipe competitiva, uma equipe guerreira, uma equipe identificada com o clube, como a gente está construindo, que é outro processo também. A Chapecoense vem de um ano, como você disse, né, muito poucos pontos, e vários desses atletas jogados ao fogo. A verdade é essa, porque você não tinha uma estrutura de uma equipe confiante que jogasse futebol, que buscasse a vitória. Eu tenho alguns aspectos que eu estou forçando até demais para que volte essa confiança. Saída de bola é uma, a gente estava pressionado e eu pedindo para o João, mas não é o ideal. O ideal é que a gente equilibrasse, se não conseguisse, quebra uma bola lá na frente, saio, tiro o time, como eu fiz contra o Barra um pouco. Mas, por outro lado, eles precisam de confiança, né? Então, sim, você tem que manejar bem isso, trazer essa confiança para eles poderem jogar e demonstrar todo o potencial que eles têm. Então, o trabalho é muito pesado, mas a minha esperança é essa, que a gente, com os reforços, a gente fique brigando no meio da tabela para cima. Essa é a minha expectativa. Boa. 25-6 é o nosso golaço e o público aí, a torcida também. Sim. Tá questionando o nosso Felipe Conceição, aí o técnico da Chapecoense, né, Matheus Montemezzo? Exatamente. Tem mais mensagens, não necessariamente sobre os jogadores, né? O Maverick fala o seguinte, é possível manter na Série B com esse time sem investimentos? A pergunta aqui do Maverick, né? E tem uma outra pergunta aqui do ouvinte, o Everton. Você jogou com o Ronaldinho Gaúcho em algum momento da sua vida? Sim. E Rodrigo Grau? Também. Ah, rapaz. Não foi no Grêmio, mas joguei. Qual clube você jogou? Foi na Seleção Brasileira Sub-20. Pergunta pro Felipe se ele mantém contato com eles atualmente. Pergunta aqui do Everton. Infelizmente não. Mas, assim, foi marcante aquele momento, porque eu tive uma carreira boa no início, né, da carreira, principalmente, um bom destaque no Botafogo. Mas por causa das lesões virei um jogador de mediano para baixo, né? E a maioria dos atletas que ali estavam conseguiu trilhar belas carreiras, o Juan, o Júlio César, enfim, o Ronaldinho Gaúcho nem se fala. E eu tenho muita amizade com todos eles, mas contato com poucos. E esses dois não, gostaria de ter, quem sabe, perto da região deles e não consiga. Em relação aos reforços e a equipe, né, se está preparado para a Série B, é notório que a gente já vem repetindo aqui que precisa de reforços para a Série B. O Ronaldinho Gaúcho, nessa idade de hoje, dava para trazer, professor? Aos 41 anos, do jeito que ele tá hoje, sem pré-temporada. Ele joga? Comigo, na pelada ali perto de casa, joga e joga bem, viu? E joga bem. No futebol, eu e ele, quem sabe, a gente poderia brincar bastante. Mais uma, Giovanni, para fechar aqui, então. Nelson Reck pergunta. Vamos atender os nossos ouvintes aí. Quarta-feira você vai entrar com o mesmo time ou a mesma estrutura? Nelson Reck, ele não gostou da última atuação, por isso ele tá já aqui incitando uma troca no time da Chapecoense para quarta-feira contra o Joinville. Sim, é interessante falar nisso, porque e gera angústia pro treinador também, não ter tempo de treinar para criar mais coisas, mais variações. Então hoje o objetivo é que esses atletas, dentro de um conteúdo que a gente passou, eles cresçam. Por mais que agarrem um jogo ou outro, por mais que falte às vezes ferramenta, por mais que você pense numa variação durante a partida, mas você lembra que não treinou, então, como eu arrisquei contra o Póssima, que eu falei, eu coloquei 2 atacantes, o Rodriguinho e o Perotti juntos, com o Vanzella aberto, uma situação que eu não tinha treinado, mas eu quis aproveitar e dar minutos, né, para essa situação, já com o jogo perdido. Mas é muito difícil esse momento nosso, porque não tem tempo para eu criar mais do que a gente já construiu, a verdade é essa. A gente precisa crescer dentro do que foi construído, e depois, sim, vai ter a semana perto da Copa do Brasil, vai ter uma semana mais para frente, antes da Série B também terá um período, e aí a gente tem que aproveitar para acrescentar mais coisas no que a gente já construiu, que já foi provado também que é competitivo, que enfrentou o Avaí lá, do jeito que enfrentou o Brusque no primeiro tempo. O João não fez uma defesa no primeiro tempo, há de se ressaltar, porque o jogo gera muita emoção com os gols, né? A gente fica muito emotivo e caminhando pro lado do gol, né? Fizemos 1-0, tudo tá lindo, não é que tá lindo com 1-0. E eu não tô falando porque acabou o primeiro tempo com esse placar, mas se você pega o jogo e analisar, o João não fez uma defesa, eles chegaram na nossa área, mas nós cortamos todas as bolas, sempre bem postado,
Assim como foi contra o Barra, não teve um cara a cara do João, enfim. A gente vem sustentando boas coisas, né? Sistema defensivo, apesar dos 3 gols, 2 eu dou para arbitragem, a verdade é essa. E 1 foi uma falha nossa. Mas a gente vem com uma postura boa defensiva, vem criando situações de gol toda a partida. Se você pegar todas as partidas, nós sempre tivemos, no mínimo, 3, 4 situações para fazer o gol. Então são números que nos mostram que a gente está no caminho certo. Felipe, a gente está falando de uma dificuldade financeira que a Chapecoense tem e do quanto o time precisa se reforçar para fazer uma boa Série B do Campeonato Brasileiro. A gente está 3 semanas da estreia na Copa do Brasil, né? E a gente sabe o quanto esse dinheiro ele é importante lá na frente para montar o time da Série B do Campeonato Brasileiro. Como trabalhar isso com um time tão jovem e com essa pressão que vai carregar já na estreia, né? Em São Luís do Maranhão, né? E o trauma da eliminação na temporada passada contra o ABC em Natal, depois de ganhar um jogo de ida aqui por 3-1 e tomar uma surra lá em Natal, né? Que foi o que a gente tomou no ano passado, perdendo 2,5 milhões de reais na oportunidade. Teve erro de arbitragem, mas não muda o resultado, que foi a perda do dinheiro, né? Não foi, exatamente. Pois é mais um trauma que a gente vai ter que enfrentar e superar. E com a equipe que estamos. Então, assim, a gente acredita que até lá o Real volte também. A gente tem o Caio Rangel, então tem reforços internos, né? O Roney, para que a gente encorpe mais um pouco. E que até lá também tem alguns jogos dentro do estadual para que a gente cresça mais e seja suficiente para a gente passar de fase. Essa é a expectativa. Já te disseram isso claramente, assim, o Ney já te falou isso claramente, Felipe? Muito do que você está querendo, que é reforçar o time, vai passar pela Copa do Brasil. Então faz a tua parte lá. Não precisou nem falar. Hoje em dia os treinadores sabem bem que começa a temporada, tem que passar da primeira, segunda fase da Copa do Brasil para o clube respirar. E eu não sei se eu estou me tornando um especialista, mas os últimos clubes também estavam com dificuldade financeira, como Cruzeiro, enfim, Guarani, América. Quando eu peguei o América, era um clube que estava na última colocação na Série B e com dificuldade também, enfim. A gente está se especializando. Tomara que com o tempo a carreira mude um pouco, né? Que eu pegue outras coisas também, uma situação, né? Um pouco mais tranquila, né? Mas isso eu tenho certeza que eu estou no caminho certo, assim, dentro da minha carreira. Essas situações são oportunidades para mim de crescimento e que eu quero deixar legado por onde eu passo. E na Chapecoense não é diferente. Eu quero ficar muito tempo aqui. A verdade é essa. Gostou da cidade? Tá gostando? Tô gostando, tô feliz aqui e quero ajudar o clube. 18-6, a gente vai para a reta final de perguntas aqui, a gente precisa liberar o Felipe Conceição. Ô Rangel, você pode ficar à vontade aí, Dudu Florão, o Daniel Fazolin, e queria abrir um espaço para uma última pergunta de um ouvinte nosso aí também, Mateuzinho, para você separar uma última aí de um ouvinte nosso, para que a gente possa liberar o técnico da Chapecoense logo na sequência. Felipe, você veio para cá com o Thiago, né, seu auxiliar, e dentro da comissão técnica você recebeu o Bolívar, né, que agora é auxiliar permanente da Chapecoense. Gostaria que você fizesse uma avaliação do staff e também falasse sobre as suas percepções do trabalho do Bolívar no dia a dia. A gente trouxe o Thiago, que já conhecia há um tempo, e o Bolívar nunca tinha trabalhado, mas a adaptação foi muito rápida, até porque tinha que ser, né? O preparador físico também não é uma pessoa que eu tivesse trabalhado antes, e a gente encarou uma pré-temporada curta com todo esse staff. Houve o apoio muito grande das pessoas que permaneceram no clube, essa é a verdade, porque eu me adaptando junto com esse pessoal que você citou, então foi fundamental esse entrosamento, né, logo de início. E o Bolívar, assim como o Thiago, tem ajudado demais, tanto no processo de campo, porque estão ali durante os treinamentos, estão trocando, quanto internamente também, na gestão de todo esse staff. O Bolívar, por exemplo, a gente viaja, ele fica com o treinamento do pessoal que ficou. Então tem toda essa gestão que a gente faz também, e são pessoas experientes que estão nos ajudando. O torcedor pode ficar tranquilo que nessa dança de cadeiras já começou, né? Avaí sem técnico, Atlético Goianiense, Novo Horizontino, vários clubes aí de Série A e Série B que estão sem técnicos. O torcedor pode ficar tranquilo que o Felipe Conceição mantém o projeto aqui com a Chapecoense, e o contrário também, Felipe Conceição tá tranquilo em relação à diretoria, que mesmo com as derrotas que eventualmente vão acontecer, tá tranquilo no cargo?
a minha parte, né, que é o que eu posso falar, eu tô feliz aqui e meu desejo é continuar na Chapecoense muito tempo. Que eu quero participar desse processo de reconstrução e quero aproveitar lá na frente quando estiver bem, né? Senão a gente entrega para os outros. Eu já fiz isso em alguns clubes, não quero fazer mais. Então o meu desejo é ficar aqui, não só roendo o osso no início, mas também depois, na hora do filé mignon, a gente está presente também e colher os frutos do que a gente está plantando. E em relação ao clube, eu procuro fazer minha parte. Eu não sou apegado ao emprego, assim, não sou mesmo. Sou apegado muito ao meu trabalho e tenho uma consciência muito tranquila do esforço que eu estou fazendo pelo clube e diariamente. Então, nessa parte eu fico muito tranquilo. Mateuzinho, vamos fechar com uma de ouvinte aí? Pode ser. Eu vou mandar rapidamente os abraços aqui pro Juliano Farfus, que dá os parabéns à diretoria e comissão técnica, que para ele é totalmente diferente das anteriores. Mandou um abraço para você também, Felipe. Obrigado. O nosso ouvinte aqui, o Alan, nosso grande ouvinte, falou que se precisar para jogar o Ronaldinho, ele vai passar o contato para você agora, tá? É só fechar o brick. Então pode mandar. E assim, o Everton fez uma pergunta pra gente, nosso ouvinte. Bom, o quanto a campanha do Catarinense pode interferir em termos de confiança para a Série B do Campeonato Brasileiro? A gente fala muito sobre a questão técnica, talvez seja alguns degraus abaixo de uma Série B, perto do que se desenha a Série B para esse ano. A questão de confiança de fazer um bom Catarinense para chegar firme também na Série B. É importantíssimo. A gente, todos os jogos, busca a vitória, mesmo com esse processo de construção, mesmo sabendo das dificuldades, e vamos continuar buscando estar nas primeiras posições para a gente classificar bem. E quem sabe ali no final, onde a gente vai estar mais forte, com certeza, buscar algo mais. E você tem times que, o Criciúma, por exemplo, o Criciúma caiu no Catarinense, mas buscou acesso. Sim. Então, claro, não é um parâmetro técnico, mas pro início da Série B pode interferir de certa maneira. O parâmetro é o desempenho, né? Assim, a gente com o desempenho e aonde a gente quer estar daqui a 2 meses... nos dá a expectativa de terminar bem o estadual. Então é em cima do desempenho que a gente busca essa reta final de Catarinense de maneira forte e começar a Série B também. Felipe Conceição, técnico da Chapecoense, participando aqui do nosso golaço. Felipe tem um compromisso de família, ficamos aqui combinados, né, Felipe, de te liberar um pouquinho antes das 6 horas aqui, mas agradecer a sua presença, já sabe o caminho, portas abertas. Seja sempre bem-vindo aqui ao Golaço para trocar essa ideia com a gente e com os ouvintes aqui, torcedores da Chapecoense também. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o papo, é muito bacana poder falar do que a gente está passando para o torcedor, poder esclarecer, né, tudo que a gente está fazendo e trabalhando em prol do clube. A família já está aqui, então hoje eu prometi, primeiro dia de aula das crianças, né, a buscá-las. Então vou cumprir, senão... Não vai ser fácil, né? Ao longo do ano letivo não é fácil, né? Não é, mas hoje pelo menos eu vou cumprir essa promessa. Afinal de contas, lá em casa é só mulher, né? São 4 filhas, a 4ª tá vindo. Opa! E mais a esposa, então eu não mando em nada em casa, né? Assim, então... Tem que mandar no plantel, né? Em casa. Agradeço a vocês por estarem me liberando para que eu não apanhe em casa. Que legal. Gente como a gente, né? Gente como a gente, exatamente.